agora a gente vai comentar sobre o conceito de prototipagem. A prototipagem, o conceito, quando a gente fala vou prototipar um projeto, ele tem a intenção de você validar o seu projeto. Então, tudo começa com uma ideia, né? Eu vou ter uma ideia de fazer um robô que vai ter alguns LEDs, ele vai ligar um motor, um sensor. A gente prototipa antes, a gente valida a ideia. Então a gente liga de uma forma rápida, sem solda, sem ligações assim definitivas, para testar a nossa ideia, o nosso projeto. Então, antes de a gente fazer o projeto em si, a gente prototipa. Para prototipar, a gente usa essa pecinha, uma pecinha de plástico, algumas ligações elétricas aqui dentro, que se chama protoboard. Então a protoboard é uma placa que ela tem esses furos, né, esses furinhos, e eles estão interligados aqui. Tem placas maiores que essa, tem protoboards maiores e menores. O que ela faz? Ela serve para a gente ligar os componentes nela e ir validando. Eu vou, por exemplo, ver se esse LED acende com tal ligação que eu vou puxar do Arduino. Então eu chego e ligo rapidamente aqui. A gente tem, junto com a protoboard, cabos como esse, que é cabos de jump, cabos de prototipagem, e a gente pode ir ligando, fazendo as ligações do nosso circuito. Deu errado, você só tira e refaz o sistema. Então aqui a gente simula uma PCB, né, uma placa de circuito, a gente simula um robô, um funcionamento. Mas para isso a gente tem que conhecer como que funciona a protoboard, né? A protoboard ela tem alguns tamanhos, né, maiores e menores, depois a gente mostra aí na internet. Deixa eu aumentar aqui a tela. Uma coisa para se observar é que ela está jampeada aqui. Esses furos eles estão sempre jampeados verticalmente. Assim. O que isso quer dizer, né? O que quer dizer um jumper? Quer dizer que eles estão interligados. Então, se eu ligo 5 volts nesse quadradinho, nesse pino, eu puxo um cabo aqui energizado, por exemplo, e ligo aqui 5 volts, quer dizer que todos esses demais furos vão estar com 5 volts. Se eu ligar aqui 12 volts, essa trilha aqui, né, verticalmente vai estar com 5 volts, tá, com 12 volts também. Se eu ligo um sinal, se eu ligo um terminal aqui, né, um LED, por exemplo, todas essas pininhas vão estar ligadas no terminal. Então isso aqui é uma protoboard. Vamos ver alguns modelinhos aí na imagens. Então pode ver que aqui tem alguns modelos maiores, né? Também 400 pontos. A nossa, se eu não me engano, é 170 pontos. Olha, essa menorzinha, ela é 170 pontos. Sempre quando a gente for prototipar, não importa o tamanho da protoboard, mas elas vão estar sempre ligadas aqui. Então todos esses furos estão jampeados, tem essa divisão, e os de baixo estão interligados entre eles aqui, verticalmente. A protoboard geralmente tem um adesivo, uma parte adesiva, você tira o papel que está protegendo a parte da adesiva e você cola no robô, cola no seu projeto para você prototipar. O Arduino Nano, que a gente está trabalhando, ele foi projetado para se trabalhar com a protoboard. Ele encaixa aqui, ó, diretamente, ele fica bem bacaninha, então ele já fica ligando todos os pinos também na protoboard. A gente não vai ligar isso por enquanto, a gente vai treinar um pouco das ligações elétricas aqui, antes de iniciar com o Arduino dessa forma. Para isso eu vou falar um pouquinho também dos LEDs. A gente vai usar alguns componentes aí para a gente fazer as simulações que a gente precisa dominar. Vamos falar um pouquinho do LED, né? O LED para a maioria não é novidade, mas tem alguns detalhes aí interessantes nele para a gente usar e que a gente vai ter que entender para a gente poder usar ele no nosso sistema. Então o LED é um diodo emissor de luz, então ele transforma, né, energia elétrica em energia luminosa. Quando a gente energiza ele de forma correta, ele ilumina. É um componente que tem polarização, então ele tem positivo e negativo. A gente precisa saber qual lado ligar ele, positivo e negativo. E para isso os fabricantes com normas, né, com a perninha maior, se o LED for novo, que nem esses, né, vai ter um terminal maior, uma perna maior, que essa perna maior ela vai ser o positivo.
e a perna menor o negativo. Outra forma de identificar, né, se o componente já estiver cortado, soldado em alguma placa e ele tiver com os terminais já cortados, você não vai ter essa referência qual é maior e menor. O LED, eles são redondos e tem um lado, ele tem esse chanfro aqui, essa diminuída no diâmetro, né, um chanfrinho. E isso indica sempre a perna que vamos ligar o negativo. Ele é chamado de catodo. E o positivo, o anodo, né? O maior sempre o anodo. O LED tem diferentes cores, né? Vermelho, amarelo, verde, azul, branco, que nem nos nossos celulares, não? Os celulares são branco de alto brilho. Se a gente inverter, ligar o positivo onde é o negativo, ele não vai queimar, o LED não vai ser danificado, mas ele não vai funcionar, ele não vai acender. Tem uma diferença de diâmetro também. Esse é o de 3 milímetros. Tem de 5 e de 10 também no mercado, né? Então são LEDs maiores, mas é a mesma voltagem, ele vai funcionar da mesma forma. E falando em voltagem, né, o LED normalmente ele trabalha nessas tensões, 1.6 volts até uns 3 volts. Se passar disso, o LED queima. A gente aprendeu um pouco, começamos a trabalhar, iniciar a programação, né? Então o Arduino, a microcontrolador, o cérebro do nosso robô, ele vai emitir sinais. Mas esse sinal, ele é fraco para você ligar um motor, para você ligar um braço robótico, uma perna de um robô, um motor. Então esse sinal, ele vai ter que passar por um circuito eletrônico. É essa parte aqui que nós estamos trabalhando agora, com alguns equipamentos, com alguns componentes eletrônicos que a gente vai aprender para utilizar esse sinal. Por exemplo, esse sinal de 5 volts, eu posso ligar um motor de um ar-condicionado, por exemplo. Eu posso ligar máquinas industriais enormes aí, apenas com esse sinal, mas isso a gente tem que trabalhar a elétrica e a eletrônica. Então, essa aula de hoje a gente está trabalhando essa ciência. Na robótica, a gente trabalha com a programação, com a automação em si, a eletroeletrônica e a mecânica. O motor, como que eu vou ligar uma roda, que pneu que eu vou usar para derrapar. Então, são essas as áreas que a gente tem que dominar e vamos dominar aí durante o nosso curso. Então, voltando aqui para a nossa eletrônica, vamos falar um pouquinho do resistor. Antes de falar do resistor, o LED RGB ele tem 4 terminais e ele tem as cores básicas, né, do RGB, o vermelho, o verde e o azul. E com isso, né, com uma controladora igual a do Arduino, a gente consegue, mandando sinais para ele iluminando um pouco com azul, misturando com verde, depois um pouco com vermelho, a gente vai fazendo e consegue fazer todas as cores. O resistor, ele tem uma resistência, então quando a corrente elétrica passa aqui, ele segura um pouco a corrente e com isso ele baixa a tensão. Então, por exemplo, a gente vai puxar num exemplo aqui 3.3 volts do Arduino para acender esse LED. Se a gente ligar ele diretamente na saída, 3.3 volts, ele vai queimar. Ele vai acender e depois de um tempinho ele queima. Então, com um componente desse, a gente consegue mexer um pouco com a tensão. Então, com a resistência que ele vai passar aqui à corrente elétrica, ele acaba baixando a tensão. O resistor, ele tem esse formato. Como que a gente sabe quanto de resistência ele tem? Tem muita informação na internet sobre isso, mas basicamente essa tabelinha, por exemplo, o de 10K, a primeira linha é uma marrom, a segunda linha é uma preta, a terceira linha é uma laranja e 4 a dourada. Seguindo na tabela, o marrom é 0 vezes 100, a linha dourada é a tolerância. É dessa forma que a gente vê o valor de um resistor, seguindo uma tabela, ou usando o multímetro. O multímetro na escala de ohms, por exemplo, esse aqui é de 220 ohms. A gente pode ir aqui aqui tem uma escala 20.000, né? 20K, 2.000 e 200. 200 é o primeiro, vamos deixar no 2K. É a primeira superior ao 220 ohms aí. Vou ligar então os dois terminais aqui, nos entregando 212 ohms. Então é uma forma de saber, a gente tem cálculos aí para fazer na tabela, uma forma de
de ver então é medindo pelo multímetro ou seguindo essa tabela aqui. Na internet tem alguns tutoriais aí para mostrar como é que você identifica cada linha dessa. É legal saber disso, é legal saber que tem como medir isso sem saber o quanto que o resistor vale mesmo sem medir, mas o multímetro obviamente ele é mais rápido essa medição. A gente vai então prototipar, a gente vai testar o nosso projeto antes de começar a soldar, de começar a fazer cabos de solda que não tem mais volta. E a protoboard você consegue ir alterando as ligações. E sempre lembrando que a protoboard é dessa forma, né? Na vertical que eles estão ligados. Isso é muito importante para a gente entender como é que funciona, para a gente não fazer um curto, né? Não ligar um positivo e um negativo na mesma trilha, aí ele vai fechar um curto, coisas assim. Vamos fazer a nossa primeira simulação elétrica no nosso protoboard. Vamos simular que a gente precisa acender esse LED. Então a gente vai ligar um LED, uma fonte de alimentação, e ele tem que acender e a gente vai usar a protoboard para fazer todos os caminhos aí da trilha. Para alimentação a gente vai usar o Arduino. Nessa aula, né, a gente não vai usar o Arduino para programar isso. A gente só vai energizar aqui os 5 volts usando a placa, né, o nosso computador, a USB. Como a gente já viu nas aulas anteriores, nos fornece essa tensão. Então a gente vai energizar 5 volts aqui com a USB do nosso computador. E ele tem um regulador de tensão que ele vai entregar 3.3 volts aqui num pino e 5 volts. A gente vai usar o 3.3 volts para alimentar o LED. Então para o LED a gente já viu que ele precisa de 1.6 volts até 3. Como o nosso Arduino ele não entrega 2 volts, ele não entrega 3 volts, ele entrega 3.3 volts. E os LEDs são sensíveis à alta tensão, à alta corrente, eles queimam. Então a gente vai usar um resistor. O resistor indicado para ligar um LED desse alimentando a 3.3 volts é o 220 ohms. Então eu vou separar aqui um resistor, vou deixar os outros separados, e um LED. A nossa fonte de alimentação que vai ser o Arduino, poderia ser pilha, poderia ser fonte ligada na tomada, né? Qualquer fonte. Para fazer as ligações na protoboard, fazer a prototipagem, existem cabos específicos, que são esses cabos aqui. Esses cabos são chamados de cabos jumpers, cabos de prototipagem, cabos para protoboard, que a gente vai ligando o cabo e testando os sensores, testando nossa ideia do robô. Ah, não deu certo, você só tira. Precisa soldar, perder tempo, dinheiro, mexendo e desperdiçando materiais. Eles são 2 tipos de cabo. Esse cabo, por exemplo, ele tem terminais das duas extremidades, então ele é chamado de macho-macho. É um fio, então, com 2 pinos, com pinos na extremidade de algumas cores. E também uma ponta que tem uma extremidade que tem um terminal e a outra extremidade sem terminal. Esse é o macho fêmea. Então vamos começar a nossa ligação. A gente quer ligar um LED. Vou começar a pegar um cabo desse, fêmea, para puxar pelo terminal, aonde está escrito 3.3 volts. Cada pino é identificado no Arduino. Vou ligar em uma trilha, obedecendo aquela nossa nomenclatura, sempre na vertical. Vou pegar um resistor então e fazer uma ponte até qualquer trilha aqui que eu escolher. Então veja, aqui eu já estou ligando 3.3 volts, ele vai energizar todos esses pinos com 3.3 volts. Um desses pinos eu liguei uma ponta do terminal do resistor. O resistor não tem lado, tá? Pode ser qualquer lado, ele não tem polaridade. Liguei um terminal, então a corrente vai correr pelo terminal, vai passar pelo resistor e vai entregar uma tensão menor aqui desse lado, onde eu vou poder usar no LED. Eu vou pegar o terminal positivo e ligar aqui Pronto, liguei o terminal positivo aqui do LED e num outro terminal negativo eu coloquei numa trilha, que é onde eu vou ligar o negativo aqui do Arduino. É interessante manter o fio vermelho com tensão. É lógico que outras cores funcionariam igual. Uma boa prática aí quando você for ligar o seu robô, o seu projeto, usar sempre fios vermelhos para alimentação e os fios pretos para o negativo, o GND da placa. Vou fazer a mesma coisa que fiz com 3 volts. Vou achar o pino que está escrito GND, que é o negativo, e vou ligar diretamente aqui na trilha onde está ligado o negativo do meu componente aqui, que é um LED.
Então, feito isso, você dá uma conferidinha e você já pode energizar, pegar o cabo USB do computador, né, e ligar. Ó, deveria funcionar, não funcionou. É legal que a gente já vê, já testa o que está acontecendo. Então, aqui eu estou ligando 3 volts, liguei aqui, lado certo, e o GND deveria acender, não acendeu. O que a gente pode fazer? Vamos começar a encontrar o erro. Então, vamos conferir as tensões, se está chegando onde deveria chegar. Então, eu coloquei o meu multímetro no 20 volts corrente contínua. E eu vou conferir se o Arduino está entregando a voltagem que eu estou esperando dele. Está na escala de 20, vou ligar o positivo aqui, estou desconectando e vou ligar aqui. Ó. Então a gente já descobriu a causa do problema. Ó, o GND está aqui. Ah, eu liguei errado, ó, eu liguei o pino errado. Então eu vou refazer, mas antes vamos fazer o teste. 5 volts, 10, positivo. Ah, agora sim, 3.3 volts. Então, diagnosticamos o problema, voltar a ligação, positivo ali, e o negativo desaperna. Ah, agora sim, agora ele energizou. Legal que deu esse problema, então é assim, né? A gente faz a ligação, vê esse funcionamento esperado, não funcionou, calma. Pega o multímetro, que é uma ferramenta muito útil aí para você descobrir, e vai validando passo a passo do seu projeto, onde tinha que chegar a energia, qual é a parte do sensor que não está entregando, e aí a gente vai aprendendo aí a descobrir o erro. Então o LED está acendendo, fizemos um esquema elétrico. Vamos, por curiosidade, verificar o quanto que o resistor está deixando passar para o nosso... Deixa eu colocar o multímetro para cá. A escala está em 20 volts de corrente contínua e eu vou ligar nos dois terminais do nosso LED. Ele está entregando 1.9 volts. Então, o que a gente consegue tirar nessa aula? A gente fez a primeira prototipagem, então a gente entendeu, poxa, então dá para ligar. Se eu ligar no positivo, colocar um resistor entre eles, vai cair a voltagem para próximo de 2 volts, eu vou ligar o negativo direto nessa perna. Então funcionou o nosso sistema, a gente validou. Você viu que deu um erro no nosso início aí, então a gente conseguiu identificamos o problema, corrigimos. Então é isso. Então aqui o que a gente fez? A gente fez a primeira prototipagem, então a gente validou o nosso primeiro circuito. Eu vou pausar aqui para a gente ir para o próximo. Só para ir testando antes de um desafio maior, vamos ligar então um segundo LED em outra posição da protoboard. Essa aula é interessante, os alunos começarem a ficar familiarizados com como que eu transfiro 5 volts para outra trilha, tomar cuidado com o curto. Então a gente começa com um circuito mais simples, deixando um pouco mais complicado aí pro final. Então eu comecei já a fazer as ligações aí com o Arduino ligado, né, com a fonte de alimentação ligada, mas é interessante deixar desligado. Eu liguei o positivo daqui que está chegando do Arduino. Então toda essa trilha aqui tá positivo, então puxei um outro positivo, jampeei para outra trilha, liguei o outro resistor que vai estar ligado no terminal positivo aí do nosso LED. Aí eu liguei o negativo do LED, fiz uma ponte, né, fiz um jump pro outro lado outro LED. Então ele acende os dois LEDs. Então a gente conseguiu passar daqui para cá um positivo, a gente já passou para os demais, ganhamos mais 4 pinos aqui energizados. De habilidade de simular um circuito elétrico. Na próxima, já começa a complicar um pouquinho. Isso aqui é interessante, deixar os alunos tentarem resolver essa, como se fosse um projeto lançado por uma empresa ou que foi pedido. Seria criar um sistema elétrico onde a gente acendesse 4 LEDs. Só que um LED fica aceso direto, demonstrando que o sistema está ligado. E os demais 3 LEDs restantes só vai ligar quando a gente acionar a chave. Vamos trabalhar um pouquinho com alicate novamente. Então a gente pode usar o mesmo fio da aula anterior, se sobrou, se não corta um pedacinho do fio, não os cabos de protoboard, o fio que vem. E aí com a ponta descascada, a gente consegue também conectar na trilha.
Então a gente também consegue um contato. Então quando a gente for ligar o motor, a gente pode ligar ele no terminal, fechar o terminalzinho e ligar ele. Então deixa esse desafio para a sala. Quando eu ligo o sistema, vai ter um LED indicando que está ligado. E os demais 3 LEDs só vai funcionar quando eu ligar o botãozinho. Então a gente já começa a trabalhar com o interruptor, fica um pouquinho mais complicado aí a trabalhar aí com a protoboard, fica interessante aí. E aqui dá uma solução, né? Dá para trabalhar dessa forma, só uma sugestão, dá para fazer de outras formas.